E agora nós vamos falar de saúde. Doar sangue é um gesto simples, rápido e que pode salvar muitas vidas. Em alguns períodos do ano, os estoques dos hemocentros ficam em nível crítico. É o que acontece no final e no início do ano. Para falar sobre a importância da doação, como estão os estoques aqui na região e quem pode doar, recebemos a analista de captação do Hemocentro, Onira Maroli. Onira, muito obrigada por ter vindo. Fala um pouquinho para a gente se esse ano está dentro desse normal, que é estoque baixo, tem alguma coisa extraordinária acontecendo, como é que está? Muito boa tarde. Boa tarde. Então, como você já mencionou, né, com o final do ano e o início do ano, com as férias, com muita gente viajando, então a população, de modo geral, muitos ainda estão fora do seu domicílio. E a doação de sangue, ela acaba ficando, não sendo a prioridade, fica para depois que voltar das férias, depois que tudo voltar à normalidade, né? Em contrapartida, a utilização nos hospitais, nas clínicas, permanece ou até aumenta, né? Por conta de acidentes ou diversas situações que ocorrem nesse período de férias, né? Então, a gente precisa continuar mantendo os estoques de sangue do estado, da região, né, em níveis adequados. Onira, para quem não conhece essa realidade, né, do lado do hospital, do lado de quem precisa, né? A gente recebe um pedido de urgência, né? Tal familiar está precisando, vai lá doar. Mas não é só isso, né? Eu gostaria que você falasse sobre a utilização desse sangue que é doado. Então, vamos assim, ó, o sangue humano, ele não tem um substituto. E ele também não é produzido em laboratório. Então, a gente precisa da doação, dos doadores, né? Então, o Hemocentro, o que ele faz? Ele recebe o doador, né, para a coleta de sangue. Ele passa pelas etapas da doação de sangue, que é o cadastro, que é onde o doador, a gente fica com os dados pessoais dele, com contato, informação. Ele passa por uma pré-triagem, que a gente vê sinais vitais, para ver se ele está bem. Uma triagem clínica, que é uma entrevista pessoal e sigilosa com uma enfermeira. Atendendo todos os critérios legais, ele vai para a sala da coleta, que é onde, de fato, é coletada a bolsinha de sangue. E, na sequência, ele passa para o nosso lanche, que é a nutrição, porque é recomendado que após a retirada do sangue, então, o doador seja alimentado, que ele coma alguma coisa para ele restabelecer o quadro dele, assim vamos dizer. Né? E aí ele passa para a etapa do lanche e na sequência ele está liberado. Todo esse processo dura em torno de 55 minutos. E esse sangue vai para onde, né? Quem que utiliza esse sangue? Aí, então, depois dessa parte, o sangue ele é processado e ele é distribuído para os hospitais, para as clínicas, conforme a demanda, conforme a necessidade, né? Conduta médica, enfim. Aí tem a questão das cirurgias, de todas as intercorrências, todas as situações que exigem sangue. Por exemplo, uma hemorragia, um acidente de carro com trauma, enfim, aí é a utilização do sangue. Daí ao lado do paciente, né? O doador vem lá, faz a doação e a gente atende, salva a vida daquele paciente que precisa. Quem pode doar hoje? De modo geral, para a doação de sangue, o que é necessário? A pessoa estar saudável, né? Gripes, febres, resfriados, inaptam para a doação de sangue. Observar também se faz uso de alguma medicação, muitas medicações inaptam para a doação. Então, sempre manter contato conosco antes, verificar tal medicação se pode ou se não pode doar. Comparecer a um hemocentro bem alimentado e munido de um documento pessoal, original e com foto, né? São os critérios básicos. Depois dos critérios individuais, a enfermeira avalia de cada um particularmente. Para a pessoa não perder tempo, que você disse agora que é importante entrar em contato com vocês, né? Exatamente. Para manter contato conosco, tanto para o agendamento quanto para tirar dúvida, pode no 37006410 e o agendamento de doações no nosso site, hemosc.org.br, tem um link lá, agende sua doação. Tem as datas e horários disponíveis. O nosso horário de atendimento é de segunda a sexta, das 7 às 16, sem fechar ao meio-dia. Falar em site, acho que nós temos um link aqui, olha aí, ó. Estamos com o Hemosc na nossa tela, que vou olhar para o lado de cá, então. E ali, tem como é que estão os estoques, Onira? Ou Sim, não? ali naquelas bolsinhas, tá vendo? Amarelo, verdinho. Então, A negativo e O negativo está bem reduzido. Se quiseres falar, tu tinha mais do que eu ali para as pessoas irem acompanhando. Então, a gente está captando, né, as tipagens A negativo e O negativo, seguido de A positivo e O positivo. E as demais, a gente pode ver que elas estão estável ou adequado, né? E lá do ladinho, ó, tem aquele botão grande lá, agende sua doação, clique aqui. Aí lá tem todas as datas e horários disponíveis para nós. Então, as nossas tipagens, né, que a gente está buscando com mais insistência, lembrando que todas são bem-vindas, mas como a gente faz manutenção de estoque, A e O, positivo e negativo. Qual que doa para todos mesmo? Eu nunca me lembro das minhas aulas. Negativo. O A negativo, que é o que está reduzido. É o que está reduzido. E ele é bom ter bastante, porque se ele pode doar para todo mundo, né? Exatamente, é isso, né? Exato. E quem que recebe de todos?
Tem um que recebe de todos, não? Tem um que recebe de todos. Agora eu vou faltar essa informação para você porque eu não tenho certeza. Tá, mas o importante é o que dou para todo mundo, né? Tá. Quais situações que impede a pessoa de doar? Você já falou dos medicamentos, alguém que acabou de fazer uma cirurgia, antigamente tinha a questão da tatuagem, não sei se tem ainda, como é que funciona? Sim, a tatuagem, ela limita para doação de sangue, mas é só 6 meses, o período é relativamente curto, então não é, fez tatuagem nunca mais pode doar. Isso se tinha há um tempo atrás, mas isso não é mais assim. A legislação diz que em 6 meses, desde que a tatuagem tenha sido feita num estúdio, enfim, né, com condições sanitárias, são apenas 6 meses. Nina, você citou a questão dos medicamentos também, e até essa semana foi o dia do farmacêutico, e a gente citou que as pessoas usam cada vez mais remédios, né? Sim. Isso está dificultando para vocês? Ou sempre foi mais ou menos assim? Então, a gente tem aqui em Chapecó, o maior inaptador, que a gente chama, é o uso de medicamentos, né? Sim, porque muitas pessoas estão, como você falou, utilizando medicamentos. E o que acontece? Se a pessoa tomou uma medicação, a gente precisa observar se aquela medicação que está no corpo dela, na corrente sanguínea, sendo utilizada lá em qualquer paciente, porque a gente não sabe a bolsinha de sangue para quem que vai ser utilizada, né? Você pode comprometer o quadro do paciente. Então, a gente tem uma gama muito grande de medicamentos que inaptam para doação. Em contrapartida, tem alguns medicamentos que não, né? Então, é sempre interessante o doador ligar e verificar se o medicamento que ele usa pode doar ou não pode doar. Tem muito mito ainda sobre doação de sangue? Tem. Como, por exemplo, tu lembras? A quantidade, né? Vamos tirar quanto de sangue, né? A pessoa acha que vai tirar muito, né? Vou ficar mal, não vou ficar mal. Então, de modo geral, pessoal, de 400 a 480 ml que a gente tira de sangue, né? De acordo com a situação, o quadro de saúde do doador. É uma quantidade segura para o doador, né? A doação de sangue é segura para o doador. Se ele tiver alguma indisposição lá dentro do hemócio, ele vai ser atendido. A gente tem suporte, tem enfermeiro, de médico, enfim, né? De modo geral, a doação é bem tranquila. E alguns mitos que, se o sangue é fino, o sangue engrossa, essas coisas assim que é mito mesmo, sabe? Então, a doação de sangue, ela é segura para o doador. Cada vez mais segura, né? Sim. Tipo, é tudo feito com muito cuidado, até essa questão para o doador e para quem vai receber também, né? Sim, a gente tem uma preocupação, o Hemós, que trabalha muito com qualidade para assegurar a qualidade a segurança do doador, e a gente fala da qualidade da segurança também para o receptor. Então, a gente trabalha muito forte nesse quesito qualidade e segurança. Lembrando que todo o kit para doação de sangue ele é estéril, único, né? A agulha só para aquele doador, todos esses cuidados a gente tem, né? Então, é bem seguro para o doador de sangue. Existe uma questão de quem... porque tem doadores recorrentes, né? Eu vou uma vez, quantas vezes eu posso ir por ano? Então, a gente tem assim... Para os homens, eles podem doar até 4 vezes, no intervalo de 12 meses. Já para as mulheres, elas podem doar 3 vezes no intervalo de 12 meses. Tá. Então, geralmente de 3 a 4 meses. Tá. E esses recorrentes, eles aumentam, diminuem? Como é que está agora aqui no nosso Hemocentro? Os doadores de repetição. Isso, de repetição. Isso. A gente tem um público muito fiel. Tá? Que vem sempre, quando dá o prazo lá da sua doação, ele vem e tal. Só que a gente também tem uma população que, como a gente falou, está ficando inapta por conta da medicação. Então, a gente busca o doador novo, que a gente chama, né, de primeira vez, e o doador de repetição. Mas nós temos, sim, os doadores de carteirinha, né, que vem seguido lá a doar com nós, que já são nossos amigos, né, que são nossos clientes. Eu brinco, às vezes, conhecem o processo melhor que nós, né? Então, lá a cada 2, 3 meses, conforme o seu protocolo de doação. Tá certo, Nira, muito obrigada por esclarecimentos, né? É muito importante, então, quem nunca doou, né, ou quem já doou e faz tempo não volta, é fundamental, né? Porque a gente nunca sabe também se a gente vai precisar um dia, né? E se colocar no lugar do outro. Bom final de semana, bom trabalho. Muito obrigada.